Fala, meus queridos, muito bom dia, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Fiquei aí uma semana sem postar o nosso devocional, estava numa sequência de eventos, não consegui fazer as postagens, estava muito agitação por aqui, mas agora voltamos e tô com uma série especial para essa semana, que é a respeito do tempo. Nós estamos chegando próximo ao final de um ano. Eu não sei quem de vocês teve a percepção de que esse ano passou muito rápido, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, muito aceleradas, e eu quero levar vocês a refletir a respeito do tempo, e principalmente entender que esse não é só o bem mais precioso que você tem, como ele é o único bem que não tem retorno. Se você não parar para pensar sobre o que significa o tempo para você, você vai começar a entregar ele na mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa, e quando perceber que ele não tem mais volta, vai ser tarde demais. Então eu quero analisar com você a respeito desse tema sobre o tempo. E eu quero começar lendo com vocês o capítulo 7 de Mateus, no versículo de número 6. Eu acho que eu vou fazer uma série somente sobre o capítulo 6 e 7 de Mateus, porque eles são textos pequenos, mas que trazem ensinamentos muito grandes e muito valiosos. Mas o capítulo 6, 7 de Mateus, no versículo de número 6, vai dizer o seguinte: não dê o que é sagrado aos cães, e nem jogue as pérolas, não joguem as suas pérolas aos porcos, para que eles não a pisoteiem e, voltando-se para você, vos façam em pedaços. Esse texto ele nos ensina algo muito importante, que é: não entregue para o outro aquilo que você tem de valioso para você, porque a sua percepção de valor pode não ser a mesma percepção de valor que o outro tem. Só que eu acho que a grande ênfase desse texto é que a Bíblia não está nos alertando somente sobre entregar ao outro aquilo que nós temos. A Bíblia está nos enfatizando o seguinte: se você entregar ao outro que não tem a mesma percepção de valor que você tem, algo que é importante para você, ele não só vai pegar aquilo que você está entregando para ele, mas ele vai destruir aquilo que é importante para você. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Nós acreditamos que só porque nós estamos entregando nosso tempo para alguém, isso é o suficiente para que essa pessoa, às vezes, ela despreze ou qualquer outra coisa. Mas o que a Bíblia está dizendo é: quando você entrega algo de valor para você, mas não tem valor para o outro, esse outro está destruindo aquilo que você está entregando para ele. E aqui eu quero trazer para o contexto do nosso tempo, porque muitas das vezes nós não temos a ciência sobre isso. E muitas vezes você pode estar entregando o seu tempo para pessoas que estão pisoteando ele, que estão destruindo ele. Só que aqui nós não estamos falando necessariamente de pessoas, nós estamos falando de lugares, de coisas, estamos falando de ambientes, de leituras, estamos falando de uma sequência de coisas que podem vir a prejudicar você de uma forma muito grave. Como, por exemplo, você passar 3, 4 horas na rede social, você já está destruindo o seu tempo. Principalmente se você não estiver absorvendo nada de bom. Você às vezes passar 2, 3 dias assistindo uma série, você também está destruindo o seu tempo. E o que eu quero que você entenda é que não há problema nenhum em fazer esse tipo de coisa e ter isso como lazer. Até porque a ideia do lazer é realmente você dar uma pausa em tudo que você faz e fazer as coisas de forma mais desacelerada. Amanhã nós vamos falar sobre descanso no nosso devocional. Mas o problema principal está em quando você configura a sua cabeça para receber, muitas das vezes, recompensas sem ter terminado aquilo que é necessário ser terminado. Daniel, me explica melhor? É claro, vamos lá. Existe um grande problema no nosso cérebro, é que o nosso cérebro ele é extremamente ensinável. Então, se você chega de um dia de trabalho e você ainda não tirou o tempo para cuidar de você, e você vai lá e senta e fica assistindo uma série, o seu cérebro entende que somente o seu trabalho é o suficiente para que ele seja recompensado. Então você trabalha e busca uma recompensa, trabalha e busca uma recompensa, trabalha e busca uma recompensa. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que a nossa vida ela não é baseada somente em trabalho. Além do trabalho, eu tenho o tempo de cuidado intelectual, o tempo de cuidado físico, o tempo de cuidado com a saúde. E o que eu quero trazer para você é que através desse texto bíblico, você consiga entender que o seu tempo ele precisa ser bem distribuído para que o seu cérebro entenda quando ele deve se recompensar de algumas coisas.
Como, por exemplo, se você faz um compromisso com você mesmo de eu vou à academia 3 vezes na semana, então você pode fazer um combinado com você, que a cada vez que você voltar do trabalho, for para a academia e voltar para casa, nesse dia você vai assistir um episódio da tua série. E Daniel, mas por que nesse dia? Porque o seu cérebro vai entender que a recompensa da academia é o seu episódio da série. Só que nós estamos vivendo em um mundo onde os excessos são extremos. O excesso de açúcar, o excesso de cafeína, o excesso de televisão, o excesso de telas, o excesso de rede social, e o excesso começa a ser glamourizado por muitas pessoas. E parece que se você não assistir uma série em um dia, você está atrasado. E essa percepção de atraso o tempo todo tem nos levado a sermos extremamente produtivos. E eu quero falar com vocês no devocional de amanhã a respeito disso, porque a produção ela já foi um Deus, a produtividade ela já foi um Deus. E essa glamourização de resultados, essa glamourização de muitas vezes ter que estar constantemente fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro, tem deixado uma sequência de pessoas doentes. E você está fazendo exatamente isso que a Bíblia está dizendo para você não fazer, que é o quê? Você está entregando pérolas aos porcos. Você está entregando o seu tempo a pessoas e a coisas e a ideologias e a um tanto de distrações que estão destruindo o seu tempo e fazendo você pensar que a vida está passando rápido demais. E que não tem tempo para mais nada, e que não sobra tempo para nada, e que o seu dia tem que ter 48 horas, e que você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa. E é tanto precisar que você esquece de uma palavra específica dita na Bíblia que é dependência. Você começa a pensar que precisa de tanta coisa que você se esquece da palavra dependência. E dependência significa, se eu dependo de alguém, eu confio que essa pessoa ela está cuidando daquilo que ainda me falta. E você entende que isso não é um ato passivo, mas isso é um ato de confiança. É um ato ativo, mas de confiança. Eu confio que Deus está fazendo a parte dele, que Deus está cuidando daquilo que eu preciso. Deus está cuidando das minhas necessidades. Deus está cuidando do cenário como um todo. E por isso eu não preciso me preocupar em dedicar tanto tempo a tentar fazer coisas extraordinárias, porque eu passo tempo com Deus e eu sei que por eu passar tempo com Deus, Ele sabe do que eu preciso e está providenciando tudo o que eu preciso. Nós precisamos tirar esse nosso foco de que você é capaz de fazer absolutamente tudo e entender que tem muitas coisas que você só vai conseguir fazer e alcançar se você estiver debaixo da graça e da proteção de Deus. Por isso, comece a prestar mais atenção no que, para quem você tem entregado o seu tempo. Porque o seu tempo é a sua pérola e ele está sendo destruído muitas vezes por distrações e por coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Daniel, mas tudo que eu faço precisa me levar a lugar algum? Não. Desde que você tenha uma sequência, desde que você tenha uma noção de que existem os momentos para parar e descansar, e nesses momentos o que você faz não precisa gerar resultados. Nós vamos falar sobre isso no devocional de amanhã, que é sobre descanso, e acredito que vai ser um dos devocionais mais poderosos que eu já gravei aqui. Você não pode perder o devocional de amanhã, que ele está poderosíssimo. Principalmente vai ser a principal palavra para nortear o seu próximo ano de 2026. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa parar de jogar o seu tempo fora, porque ele está sendo destruído. Use mais o teu tempo para conhecer mais o caráter de Deus, para caminhar mais com Deus, para desenvolver a tua intelectualidade, desenvolver a tua mentalidade. Nós precisamos começar a olhar com mais cuidado para as coisas que são importantes para nós e não entregarmos ela nas mãos de qualquer coisa, de qualquer pessoa, para que esse tempo não seja destruído. Quero que você guarde essa palavra, que você comece a reavaliar os seus caminhos e entender, principalmente, que Deus cuida de tudo. E se Ele cuida de tudo, Ele precisa que você entregue nas mãos dEle aquilo que é valioso para você, que é o seu tempo.
Não entregue seu tempo a amizades promíscuas, a lugares promíscuos, a conversas que realmente te levam para um caminho errado. Não estou falando sobre conversar bobeira e passar tempo conversando bobeira, está tudo bem. O problema é quando você perde seu tempo em conversas que você sabe que já não fazem mais parte da sua vida. Em conversas que você sabe que já não fazem mais, não combinam mais com a nova pessoa que você decidiu ser, e você não sai desse meio pelo simples fato de querer ser aceito e de que as pessoas vão pensar mal de você pelo seu comportamento. Reavalie a tua vida, porque o que você tem de mais precioso é o seu tempo, e ele não tem volta. Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua semana, tua segunda-feira. Amanhã nós estamos de volta com um devocional poderoso sobre descanso. Aprender a descansar e a confiar. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã em mais um devocional. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o seu like, comenta, compartilha com os teus amigos e eu tenho certeza que você vai estar abençoando muitas outras pessoas através dessa mensagem. Nós nos vemos amanhã. Deus abençoe!